Eu só fui entender o que realmente aconteceu naquela viagem quando percebi que não era eu quem estava conduzindo o fim daquela história. Porque algo que começou invisível, silencioso e distante, terminou de forma concreta, frente a frente, deixando marcas que carrego até hoje. Mas antes disso, tudo parecia apenas mais uma jornada comum. Eu saí para Minas Gerais no meio da madrugada, confiante, experiente, acostumado com a BR-116 e com o peso de cargas grandes, dessas que exigem atenção total e respeito pela estrada. Era trabalho, rotina, nada além disso. Eu sabia o horário, o destino e o prazo, e minha única preocupação era cumprir a viagem sem atrasos. O caminhão seguia firme, a documentação estava em ordem e minha cabeça estava focada apenas no trajeto. Eu não imaginava que aquela seria a última vez que encararia uma madrugada na estrada da mesma forma. Porque a partir daquele ponto, algo começaria a me acompanhar sem se mostrar, mudando completamente o rumo da viagem e preparando o caminho para o que eu ainda não tinha coragem de imaginar. Com alguns quilômetros rodados, comecei a sentir um incômodo difícil de explicar. Algo que não vinha do cansaço nem da responsabilidade da carga, mas de uma percepção insistente de que havia algo errado com o conjunto do caminhão. Não era falha mecânica, não era a instabilidade comum do peso. Era uma sensação contínua de deslocamento indevido, como se o equilíbrio da carga estivesse sendo alterado de forma intencional. Minha atenção passou a se dividir entre a estrada e essa desconfiança crescente, e quanto mais eu tentava ignorar, mais ela se impunha. Em certos momentos, eu tinha a clara impressão de que havia presença ali atrás, ocupando um espaço que não deveria existir, mesmo sabendo que aquilo contrariava toda a lógica. Minha mente buscava explicações técnicas, rotineiras, qualquer coisa que afastasse aquela ideia absurda, mas nenhuma justificativa parecia suficiente. A viagem seguia, o tempo avançava e aquela certeza desconfortável começava a se fixar, preparando o terreno para uma decisão que eu ainda teria que tomar para tentar entender o que estava realmente acontecendo. Em um determinado ponto da estrada, percebi que seguir adiante sem confirmar o que estava acontecendo poderia colocar tudo a perder. Então tomei a decisão de parar e verificar a carga pessoalmente. Encostei o caminhão em um trecho isolado e desci com a convicção de que encontraria alguma explicação prática, algo simples que justificasse aquela inquietação crescente. Conferi cada parte da carroceria, examinei as amarrações, revisei o posicionamento da carga e não encontrei absolutamente nada fora do normal. Tudo estava exatamente como havia sido organizado antes da saída, intacto, correto, sem qualquer sinal de interferência externa. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado não foi embora, pelo contrário, se intensificou. Voltei para a cabine com a estranha impressão de que aquela verificação não tinha servido para afastar o problema, mas apenas para confirmar que a origem do que me incomodava não era algo que pudesse ser visto ou resolvido de forma comum. E ao retomar a viagem, eu já sabia que aquela parada não seria a última tentativa de entender o que estava me acompanhando. Assim que voltei a dirigir, percebi que aquela parada tinha mudado algo dentro de mim, porque a estrada já não parecia apenas um caminho a ser seguido, mas um espaço onde eu estava sendo acompanhado de forma consciente. A cada quilômetro, a ideia de que havia alguém ligado àquela carga se tornava mais concreta, não como uma suposição vaga, mas como uma certeza difícil de ignorar. Eu seguia atento, tentando manter o controle da situação, mas minha mente já não estava totalmente focada no trajeto, e sim na possibilidade de que aquela presença tivesse se movendo de acordo com minhas decisões. Era como se parar tivesse dado permissão para algo agir com mais liberdade, testando meus limites e minha resistência. Eu evitava olhar para trás, evitava qualquer ação que pudesse provocar uma confirmação direta, porque no fundo eu sabia que se aquela sensação continuasse aumentando, a viagem deixaria de ser apenas trabalho e passaria a ser um confronto inevitável, algo que eu ainda não estava pronto para enfrentar, mas que já começava a se aproximar.
Foi nesse ponto da viagem que comecei a perceber alterações claras no comportamento do caminhão, como se o peso estivesse reagindo de forma independente das minhas ações, exigindo correções constantes que não condiziam com o tipo de carga que eu levava. Aquilo não era comum, e minha experiência na estrada me dizia que havia algo interferindo no controle do veículo. A cada ajuste que eu fazia, vinha a sensação de resposta, quase como se existisse uma intenção por trás daquele desequilíbrio insistente. Minha concentração passou a ser colocada à prova, e o medo começou a se misturar com a responsabilidade de seguir em frente. Parar novamente parecia uma má ideia, mas continuar sem entender o que estava acontecendo também se tornava cada vez mais difícil. Eu sentia que algo estava testando meus limites, me empurrando para uma situação onde a escolha errada poderia ter consequências sérias. E enquanto a estrada avançava, a certeza de que aquela presença não iria simplesmente desaparecer começou a se consolidar, preparando o caminho para algo ainda mais direto. A partir dali, minha mente entrou em um estado de alerta constante, como se eu estivesse antecipando algo que ainda não tinha acontecido, mas que se aproximava de forma inevitável. Eu já não tentava mais encontrar explicações racionais completas, apenas seguia dirigindo e observando como aquela sensação parecia se intensificar conforme o tempo passava. Era como se a presença que eu sentia estivesse se adaptando à minha resistência, ficando mais próxima, mais confiante. Eu comecei a ter pensamentos que não eram comuns para mim, questionando se aquela viagem realmente terminaria como qualquer outra, ou se eu estava sendo conduzido para algo fora do meu controle. A estrada seguia, o destino ainda estava distante, e mesmo sem uma confirmação concreta, eu já entendia que aquilo não era passageiro. Havia algo insistente, persistente, que não dependia da minha atenção para existir. E naquele momento ficou claro que a próxima etapa da viagem não seria apenas sobre seguir adiante, mas sobre lidar com uma situação que começava a se tornar pessoal demais para ser ignorada. Em busca de algum tipo de controle sobre a situação, decidi que precisava parar mais uma vez, não para conferir a carga, mas para tentar reorganizar meus próprios pensamentos. A sensação de estar sendo acompanhado já não era apenas desconfortável, ela começava a interferir diretamente nas minhas decisões, e eu sabia que seguir daquele jeito poderia comprometer toda a viagem. Ao interromper o trajeto, tive a clara impressão de que aquela presença reagia às minhas escolhas, como se cada parada fosse interpretada como um convite ou um desafio. Não havia mais alívio em tentar entender, apenas uma consciência crescente de que aquilo não dependia de lógica ou verificação. Eu comecei a aceitar, mesmo sem admitir em voz alta, que o que me acompanhava não estava ali por acaso e que minha insistência em continuar a viagem estava me levando, passo a passo, para um ponto onde não haveria mais como fingir que nada estava acontecendo. Quando voltei a seguir viagem, já não existia mais a ilusão de normalidade, porque tudo dentro de mim funcionava como se eu estivesse sendo conduzido por algo além da rotina da estrada. Eu dirigia, cumpria o trajeto, mantinha o controle do caminhão, mas a sensação de domínio tinha desaparecido completamente. Era como se a viagem tivesse passado a obedecer a um ritmo diferente do meu, um ritmo imposto, silencioso e constante. Eu sabia que aquilo não iria se resolver sozinho e que cada quilômetro percorrido apenas aprofundava essa conexão indesejada entre mim e o que me acompanhava. A ideia de chegar ao destino começou a perder importância, substituída por um sentimento de urgência que eu não conseguia definir com clareza. Algo estava se preparando, amadurecendo ao longo da estrada, e eu sentia que aquela aproximação não seria interrompida facilmente, porque o que vinha pela frente não dependia mais das minhas decisões, apenas do momento certo para se revelar. Já próximo da divisa com Minas Gerais, percebi que algo na viagem havia mudado de forma definitiva.
como se eu tivesse ultrapassado um limite invisível do qual não havia retorno. A estrada seguia, mas minha confiança já não existia, substituída por uma certeza incômoda de que aquela presença estava mais ativa do que nunca. Foi nesse trecho que o caminhão começou a responder de forma estranha aos comandos, exigindo atenção redobrada e decisões rápidas, como se estivesse sendo influenciado por algo além do peso que eu transportava. Eu entendi ali que não se tratava mais de acompanhar ou observar, mas de interferir diretamente no meu caminho. A viagem deixou de ser previsível e a sensação de que eu estava sendo conduzido para um ponto específico começou a se firmar com força. Mesmo sem compreender o motivo, ficou claro que algo aguardava o momento certo para encerrar aquela perseguição silenciosa, e eu já sentia que esse momento estava cada vez mais próximo. Foi quando fui forçado a interromper a viagem que a situação deixou de ser apenas uma presença invisível e se transformou em algo impossível de negar. Ao sair da cabine, tive a confirmação de que aquilo que me acompanhava desde o início finalmente havia decidido se mostrar. Não mais como sensação ou interferência, mas como algo que ocupava espaço e impunha sua existência. Não era uma figura comum, nem algo que pudesse ser confundido com uma pessoa, e a simples constatação de que aquilo estava ali quebrou qualquer tentativa de racionalizar o que eu vinha vivendo. Meu corpo reagiu antes da mente, travando, recusando qualquer movimento enquanto a certeza de perigo se tornava absoluta. Naquele instante, entendi que tudo o que aconteceu durante a viagem serviu apenas como preparação para aquele encontro direto, e que dali em diante nada mais seria como antes, porque o que eu estava presenciando ultrapassava qualquer experiência que a estrada já tivesse me proporcionado. Diante daquela presença, minha reação foi de total incapacidade de agir, como se qualquer experiência anterior na estrada não tivesse valor algum naquele momento. Eu sentia que estava sendo analisado não como um obstáculo, mas como parte final de um percurso que já estava definido desde o início da viagem. A noção de tempo se perdeu e tudo que eu conseguia compreender era que aquela coisa não tinha surgido por acaso, nem estava ali para assustar de forma aleatória. Havia uma intenção clara, um propósito que eu não conseguia entender completamente, mas que me afetava de maneira profunda, atingindo diretamente minha mente. Pensamentos desconexos surgiam, misturando medo, confusão e uma sensação de violação, como se algo estivesse ultrapassando limites que jamais deveriam ser cruzados. Mesmo sem qualquer contato direto, eu sabia que aquela experiência estava se gravando em mim de forma irreversível, deixando marcas que não desapareceriam com o simples fim da viagem. Depois daquele encontro, tudo ficou fragmentado na minha memória, como se a minha mente tivesse tentado me proteger, apagando partes do que aconteceu. Eu sei que consegui seguir viagem apenas horas depois, já com o dia avançando, cumprindo o restante do trajeto no automático, sem qualquer ligação emocional com a estrada ou com o trabalho. A carga chegou ao destino, os papéis foram assinados e ninguém percebeu que algo estava errado comigo. Mas por dentro, eu já não era o mesmo. Desde aquela última viagem para Minas Gerais, nunca mais encarei uma madrugada da mesma forma, porque algo foi quebrado naquela noite. Não foi apenas medo, foi uma mudança profunda, uma certeza incômoda de que existem coisas que escolhem quando e com quem se revelar. Eu segui vivendo, segui trabalhando, mas aquela experiência deixou um trauma silencioso que carrego até hoje, e toda vez que penso naquela viagem, tenho a convicção de que não fui eu quem chegou ao fim da estrada. Foi a estrada que nunca mais saiu de dentro de mim. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.